Olá a todos, o meu nome é Sofia. Bem-vindos a este canal. Esta semana falo em português. Falo um pouco sobre a cultura e curiosidades. Se estás a aprender português em Portugal ou planeias viver em Portugal, há uma coisa que muitas vezes esquecemos. Não basta somente falar a língua. É preciso também perceber como os portugueses vivem e como interagem uns com os outros. Este é um padrão que eu vejo frequentemente em estudantes que vêm até mim não só com o desejo de aprender a língua, mas também entender como é que os portugueses pensam e vivem. É claro que quando visitamos pela primeira vez Portugal, fica visível a olhos nus que existe toda uma filosofia de vida e de trabalho também. Entender como um português pensa é fundamental para nos sentirmos incluídos. Neste vídeo vou partilhar contigo algumas regras de etiqueta que fazem parte do dia a dia em Portugal. Aquelas pequenas coisas que não vêm nos manuais, mas que fazem toda a diferença para te integrares com naturalidade. Primeiro que tudo, falo como cumprimentar em Portugal. Começamos com os cumprimentos que são os super importantes por cá. Em contextos formais, damos um aperto de mão. É claro que a regra diz que homem para homem, aperto de mão, homem para mulher, um beijinho. No entanto, por minha experiência e experiência de outras amigas, em contextos formais, por norma, também preferimos o aperto de mão. E pode ser um pouco sexista pensar que uma mulher tem que se expor a receber um beijinho. Nesse sentido, fica claro que há uma distinção entre cumprimentar em contexto formal e entre amigos. E quando estamos entre amigos ou conhecidos, então é normal dar dois beijinhos na cara. Primeiro na direita, depois na esquerda. E mesmo por mensagem usamos expressões como beijinhos ou um abraço no final. Não são gestos românticos, são apenas formas carinhosas de dizer gosto de ti ou tenho consideração por ti. Também em português não é tão comum dizer eu amo-te, I love you, como é, por exemplo, em inglês. E em vez disso, as pessoas dizem muitas vezes gosto de ti ou gosto muito de ti. De seguida falo dos títulos e falo dos títulos doutor e doutora. Há pessoas que ficam confusas quando ouvem alguém chamar Doutor Pedro ou Doutora Ana a pessoas que não são, na verdade, médicos. Em Portugal, usamos estes títulos como forma de respeito para pessoas com cursos universitários ou com cargos de responsabilidade. É comum em contextos profissionais, especialmente em áreas como direito ou negócios ou até administração pública, significa trabalhar para o governo, usar estes títulos. Eu digo sempre, é preciso ter cuidado porque é um termo que se usa maioritariamente para pessoas mais velhas, mas pode sempre gerar um pouco de confusão e nem sempre ser bem recebido. Então, nesse caso, aconselho sempre usar senhor ou senhora. De seguida falo do espaço pessoal e contacto físico. No geral, os portugueses gostam de estar próximos, mas com limites. Em contextos formais, mantemos alguma distância, como cerca de um braço de espaço. Mas entre amigos e família é comum tocar no braço, abraçar, dar dois beijinhos ou até andar de braço dado na rua. Existe também o hábito entre amigos das pessoas falarem e estarem constantemente a dar toques com as mãos para chamar a atenção ou dizer expressões como olha, olha. O segredo é observar e adaptar-te ao contexto. De seguida falo de elogios. Os elogios fazem parte da cultura portuguesa, mas de forma discreta. Existe um erro frequente. Não chamaria tanto um erro, mas
Um hábito que muitas pessoas falantes de inglês trazem e querem traduzir diretamente para português e que pode parecer um pouco exagerado e às vezes não muito genuíno, tendo em conta a nossa cultura. Então, em vez de dizer uau, está incrível, eu amo esta comida, os portugueses são um pouco mais contidos e dizem coisas como estava mesmo saboroso ou adorei a tua casa. Ser genuíno é mais importante para um português do que impressionar. E, como disse anteriormente, este demasiado esforço em impressionar muitas vezes pode ser levado e encarado por um português como um pouco hipócrita ou não tão genuíno. E isto pode criar uma distância na relação que não é o pretendido pela pessoa que o fez. Então, tenha em conta, observa e podes ser um pouco mais tu mesmo ou tu mesma e dar uns elogios um pouco mais terra a terra. Seguinte é relação com os vizinhos. Sobretudo nas aldeias ou cidades pequenas, os vizinhos gostam de criar laços. Às vezes oferecem-te pão, ovos, legumes da horta. Não é um favor e nem esperam nada em troca. Muitas pessoas que começam a experienciar isto pensam: oh, se esta pessoa me dá ovos, tenho que lhe dar um bolo em troca. Se esta pessoa me dá uma galinha, tenho que lhe dar uma cabidela em troca. Não. Em Portugal, aceita com gratidão. E se quiseres, somente se quiseres, podes retribuir com um sorriso ou com um gesto simpático. Quando os vizinhos fazem este tipo de ofertas, não é um favor, não esperam nada em troca, é uma forma de dizer és bem-vindo ou és bem-vinda. E é também uma forma de tentar iniciar uma relação. Normalmente começa com um bom dia, depois mais tarde uma oferenda e aos poucos começa-se a formar uma amizade ou somente uma boa relação de vizinhança. Fazer favores e pedir ajuda. Em Portugal é muito comum emprestar, ajudar, dar boleia ou até tomar conta de alguma coisa para um amigo ou vizinho. As pessoas fazem-no porque sim, não esperam nada em troca, hum, simplesmente fazem porque gostam. Mais uma vez, isto cria confiança e ajuda-te a sentir-se parte da comunidade. As pessoas não fazem estes gestos de uma forma tão transicional, mas mais como uma forma de criar confiança, construir uma relação. E ainda falo sobre o café e gorjetas. Este é um tema que já falei noutros vídeos e também à semelhança de outros temas que falei anteriormente. Vou pôr na descrição a lista dos vídeos em que já fui mais a fundo com estes temas para se quiserem ver mais material. Quero também dizer-vos que acabei de lançar o meu website em que tenho estes artigos em inglês. Então, voltando a cafés e gorjetas. O café em Portugal é uma instituição. Os portugueses apaixonaram-se pelo café e talvez esta é também uma herança dos tempos das colónias. Tomamos uma bica, curto, forte, quase sempre de pé, ao balcão, rápido, mas nunca apressado. É comum as pessoas estrangeiras perguntarem-me sobre este hábito das pessoas estarem de pé ao balcão a tomar um café. É um hábito porque o café é rápido, mas não é super rápido. É também uma oportunidade de interagir com as outras pessoas que estão ao balcão e muitas vezes as pessoas que vão aos cafés já vão regularmente e conhecem o empregado, então é sempre uma desculpa para falar um pouco sobre as notícias, a política, etc. E beberam o vosso café? E agora a pergunta é: e gorjeta?
diferente de outros países, em Portugal as gorjetas não são obrigatórias, mas são sempre bem recebidas, ronda entre 5 a 10% se gostaste muito do serviço. É também de considerar que a maioria das pessoas portuguesas estão quase no limiar de conseguirem sobreviver mensalmente com os seus salários. Então, gorjetas é sempre uma forma de expressar gratidão e não só gratidão pelo serviço, mas também pelo país, que muitas vezes é considerado por outras pessoas como um país barato, cheio de vantagens, o sol, mas a verdade é que as pessoas portuguesas, na sua maioria, trabalham duro para conseguir sobreviver ao final do mês e ter um pouco mais de qualidade de vida e também fornecer mais qualidade de vida aos seus filhos. Então, enquanto turista responsável, acho que também é um gesto super apreciado e muito bonito de mostrar a gratidão por um país que está a receber-vos com tanta simpatia. Bom, agora falo de transportes e segurança. Em Portugal é uma situação que tem mudado muito ao longo dos tempos. Antes de Bolt, Uber, somente existiam táxis oficiais. Estes táxis eram verdes e pretos, tinham um taxímetro e as tarifas eram fixas. A partir do momento em que a pessoa entrava no táxi, o taxímetro começava a contar e à medida que começávamos a percorrer o percurso que necessitávamos, íamos vendo no taxímetro qual seria o preço a pagar. Esta situação mudou e atualmente estes táxis ainda existem, mas são também Uber e Bolt. Apesar de serem plataformas online, necessitam de estar registadas no governo e por isso confirma-se sempre que os carros têm o selo TVDE. Pequenos gestos que te mantêm seguro ou segura e mostram que conheces as regras. Então, estas são pequenas formas de estar, cumprimentar, agradecer, tocar, partilhar e respeitar. São o que realmente te vai fazer sentir incluído em Portugal. É importante entender que em Portugal não é só uma questão de vivermos a um ritmo mais lento, mas apesar de tudo é uma questão de conexão. Este acho que é a conclusão número 1 que a maioria das pessoas estrangeiras fazem, que é os portugueses são muito tranquilos, fazem as coisas devagar. Isto não é verdade. Na verdade, é uma conclusão muito simplista e muito superficial do que realmente é a cultura portuguesa e a forma como os portugueses vivem. No geral, os portugueses trabalham duro, não vivem para trabalhar, mas a maioria deles trabalham para viver. São simpáticos, têm uma forma de estar tranquila, mas não significa que sejam tranquilos. Muitas pessoas vivem sob stress, mas no geral entendem que pequenos momentos como tomar um café, dizer um bom dia, são essenciais. E se outra pessoa vier numa tentativa de apressar, pode ser também considerado como um gesto rude. É importante, apesar da eficiência, considerar o lado humano e ter sempre pequenos gestos como bom dia, como está, tudo bem, obrigada, tenha um bom dia para si. Às vezes, quando as pessoas já se conhecem, como está a família, os vizinhos, olá, como está? Às vezes, pequenas ofrendas. Isto é altamente valorizado pelos portugueses e é também parte integral da forma como um português vive e interage. Não é só o sol que nos dá esta vitamina D, mas é também a nossa forma de estar que nos permite, numa economia tão instável e muitas vezes difícil para muitas famílias, continuar a ter simpatia, encontrar harmonia, felicidade. Então, o que podes fazer enquanto pessoa estrangeira que quer compreender a cultura é aprender todas estas pequenas nuances, realmente olhar dentro e pensar o que é que eu quero
absorver e o que é que não, não me identifico tanto e como é que posso fazer uma ponte entre estas duas diferenças numa tentativa de me conectar. A linguagem é essencial. Bom dia, obrigado, por favor. E claro que precisa de tempo para aprender, assim também como a língua. Então, observa, vê como as pessoas interagem, não tanto com um filtro de julgamento, mas com um filtro de curiosidade, adapta-te e lembra-te, não é preciso ser perfeito, mas basta estar presente. Se quiseres aprofundar algum destes temas, vê os vídeos que ponho na descrição e podes explorar outros conteúdos no canal. Se tens algum tema específico que gostarias de ver esclarecido nestes vídeos sobre a cultura ou talvez nos vídeos sobre a gramática, deixa nos comentários. A vossa opinião importa e o vosso feedback também. Muito obrigada pelo apoio, espero que este vídeo vos ajude. Muito obrigada e até já!